Salve, companheira, salve, companheiro. O governo já está em disputa. O próximo governo, seja ele qual for, de esquerda ou de direita, já está sendo construído. E a direita está tentando construir o seu governo, mas também está tentando interferir no nosso. E nós temos que construir o nosso, porque senão a classe dominante vai sim interferir no nosso plano de governo. Nosso tema de hoje é esse, gente. O que nós temos que fazer para que o próximo governo seja um governo de esquerda? A gente tem que disputar ele antes, porque não adianta fazer o chororô depois que já está todo mundo eleito. Nós temos que ter protagonismo desde já. E eu vou apresentar para vocês aqui uma análise que eu acredito que há um momento político para isso. Existe no primeiro bloco eu vou analisar quem são os atores que estão disputando esse próximo governo, esquerda e direita, e como é que está essa situação, as armas de cada um. No segundo bloco eu vou analisar as armas específicas da direita e no terceiro bloco eu vou analisar as armas específicas da esquerda, fazendo uma síntese do que eu entendo e da importância de se construir um programa do próximo governo Lula a partir de baixo para cima, a partir do protagonismo dos movimentos sociais, a partir de debates nas cidades, até construir uma grande pauta nacional vinda dos interesses dos trabalhadores em entregar para o candidato Lula o nosso projeto para um próximo governo. Vamos fazer esse debate? Tem que ficar claro, desde o início, que o próximo governo, seja ele de esquerda ou de direita, já está em disputa. Cada um dos seus blocos está tentando construir a sua opção de governo. A classe dominante tem mais opções do que nós. É a vida dura de quem é de esquerda. A classe dominante tem a mídia, os partidos do seu campo, que são os partidos da direita, do centrão, da extrema-direita. Ainda tem aqueles que se dizem ser neutro, né? Estou a serviço do Brasil, não tem ideologia. Aquele discurso que, no fundo, é só para servir a classe dominante. Então, eles têm essas opções e ainda tem nesse outro espaço, que é um espaço público, como o espaço público sempre criou, eles têm os canais aqui no YouTube de direita que acabam tendo uma grande influência também. O alcance deles é maior por causa de como o algoritmo se organiza. Então vejam, eles têm isso, estão tentando buscar a sua construção dentro do seu espectro de quem será o representante do projeto puro da classe dominante. Eles estão tentando fazer isso com esses instrumentos. Nós, a esquerda, precisamos construir o nosso projeto a partir das nossas forças. Quais são as nossas forças? O Lula, presidente da República, com uma estatura política e com os mecanismos de governo que ajudam a consolidar uma ação mais forte no país inteiro. Temos os movimentos sociais, que para mim é o ponto principal do que deva ser a nossa tática para construir um governo de esquerda, que tem que partir dos movimentos sociais. Temos os partidos de esquerda, vejam, comparado com os partidos de direita são muito menor, temos problemas nesse ponto. Temos os canais, como aqui a questão política, que são canais de esquerda que tentam ajudar a contribuir na formação, a atuação política no campo da esquerda, mas que são bem menores e têm menos alcance que os canais de direita. E nós não temos tanta grana assim, né? Então, assim, vejam os mecanismos de cada dos dois setores, né? Do campo conservador, da classe dominante e da esquerda. Eles têm mais mecanismos para isso. E eles têm mais uma outra coisa que é um complicador. Porque, historicamente, quando eles não conseguem construir o seu projeto, eles se estruturam para influenciar no nosso projeto. Como assim, a classe dominante já fez isso, né? Já ditou a política econômica de muito tempo para os governos de esquerda, conseguiu fazer, e em nome da governabilidade. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso, sobre a questão dos erros da esquerda, né? Que a institucionalidade enreda muito a gente, que a institucionalidade eleitoral prejudica, que a gente foi capturado por ela e a gente tem que romper com essa lógica. Ela ainda está aí, nós temos que saber entender e nos organizar a partir da realidade. Não podemos tirar da nossa cabeça que isso não existe. Isso existe. Isso não pode inviabilizar a nossa ação política. Então vejam, nós estamos com essas duas forças tentando se construir e uma ainda tem uma outra viabilidade, como eu falei, que ela pode ter o dela e ainda interferir no nosso. No próximo bloco, eu vou analisar a estrutura
específica de como está a questão interna da direita, para a gente entender como que também nem tudo são flores para eles. Vamos lá? Passamos agora a analisar, então, a questão do espectro da direita mesmo, como eles estão organizados. Eles estão numa baita confusão entre eles. A direita hoje tem 3 segmentos, os evangélicos, os setores mais radicalizados, como bolsonarismo e setores como MBL, direita que a gente chama de direita tradicional. O setor evangélico está num racha muito grande interno. Pela primeira vez agora, nesse ano, no início do ano, teve um racha para ver quem ia comandar a bancada evangélica. Eles têm, e essa análise que eu estou fazendo aqui está se restringindo à questão da presidência da República, tá, gente? Eu não estou falando da questão proporcional da Câmara de Deputados nem do Senado. Isso vai ser objeto de outro vídeo. Então, assim, os evangélicos estão numa briga interna entre eles para ver quem será, quem é e quem pode comandar esse processo. Com isso, ainda tem, somando-se a isso, ainda tem o projeto político particular do Silas Malafaia de querer ser o herdeiro do bolsonarismo, que isso nos remete a esse campo também, que também está no racha. O bolsonarismo não consegue achar o seu grande líder, o cara que vai tomar o cara ou a cara que vai tomar o lugar do Bolsonaro. Michele tem entraves, Tarcísio também não é reconhecido como alguém raiz, vamos dizer assim. Então, eles não conseguem achar um nome deles. E a direita tradicional não tem nome. Das 3 ferramentas de atuação da classe dominante, eles não têm um consenso de tirar um nome entre eles, porque o fator Tarcísio, em tese, seria o nome que unificaria. Mas como teve um problema para resolver São Paulo, que talvez já não é tão certo assim, que se não for ele, não é certo que a classe dominante vai ganhar São Paulo, então isso meio que tirou um pouco a força dele, não tirou a força, mas assim, a necessidade dele ser candidato a presidente, porque talvez precisem dele para manter São Paulo. Eu creio que a elite paulista não vai querer abrir mão de São Paulo, por uma coisa que não é certa, que é ganhar a presidência, porque em todos os cenários o Lula se apresenta como hoje, né, como sendo o vencedor de qualquer nome. Então, vejam, a classe dominante como um todo não conseguiu achar um nome da direita, não quer um nome da extrema-direita e não conseguiu achar um nome da direita tradicional. Então, veja, a classe dominante não conseguiu extrair dos seus instrumentos um representante, seja dos evangélicos, seja da extrema-direita ou seja da direita tradicional. Eles não conseguiram achar essa liderança para fazer essa disputa. Isso é bom para nós por um ponto, mas também é ruim, porque eles estão entendendo que existe grande chance do projeto político do próximo governo, Lula 4, se consolidar e o Lula ser vencedor. E eles, como eu disse, têm 2 opções, construir o seu projeto ou tentar entrar no nosso. Entrar no nosso que eu digo enfraquecer, né? Fazer com que o Lula assuma compromissos com a política econômica que seja favorável aos bancos, né? Eu digo que tem um compromisso de não ter tantos gastos sociais. Por isso, tudo que a grande discussão desse vídeo é isso. Já está em disputa o próximo governo. E nós vamos agora entrar no próximo bloco, que é justamente para ver os nossos instrumentos. O que nós temos que fazer nessa disputa, que a gente só tem condições de interferir em um espaço, que é o governo do Lula. Então nós temos que tentar ver como fortalecer uma concepção de esquerda, como construir um projeto de esquerda. Isso é o próximo bloco. Vamos lá? Se tu prestou atenção no que eu falei até agora, meu companheiro e minha companheira, a classe dominante tem mais ferramentas que nós para essa disputa política. A história tem sido assim. Então nós precisamos saber nos organizar, ter um nível de organização de propósito político que nos dê condições de vencer essa peleia. Então, assim, na minha opinião, o próximo plano de governo tem que ser construído pelos movimentos sociais. Mas antes, se está achando importante esse vídeo, se está gostando desse debate, cara, se inscreve no canal, faz disso uma ação militante também, repassa para outras pessoas, para a gente fazer esse debate ganhar mais espaço público para a gente tentar qualificar a nossa ação política. O que eu estou dizendo é que só o protagonismo dos movimentos sociais, que veja, nós temos o presidente Lula, que é um nome, é um instrumento importante, está bem posicionado, está colocado bem nas pesquisas, soube fazer a partir dos erros que a direita cometeu com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e outros erros mais, conseguiu se recolocar, só entendeu o processo político, capturou a questão nacional de novo para a esquerda, fez propostas importantes como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que com a ação dos movimentos sociais no plebiscito popular nacional, por exemplo, conseguiram fazer uma grande mobilização que conseguiram fazer com que se aprovasse esse projeto.
Então, veja, essas ações mostram que a gente está voltando a ter mobilização. Então, temos o Lula, nós temos os partidos políticos de esquerda, que são menores que os de direita, em quantidade, mas são. Então, nós temos os movimentos sociais e também nós temos os canais de esquerda, como esse aqui, o canal A Questão Política. Então, nós precisamos fazer com que esses instrumentos consigam atuar de uma forma direcionada para construir um próximo programa de governo a partir de um protagonismo dos movimentos sociais, fazendo assembleias, fazendo reuniões a partir de cada município e levando, construindo, ver qual é a necessidade do movimento LGBTQIA+, vendo qual é a necessidade do movimento de mulheres, quais são as pautas do movimento negro, quais são as pautas do movimento sindical, incluir no programa pautas como redução da carga horária de trabalho, sem redução de salário, igualdade, a remuneração entre homens e mulheres, discutir a questão do transporte público gratuito, que é uma coisa que o Lula, inclusive, já está acenando e a gente tem que saber entender os sinais para fazer o jogo, para encaminhar isso. O que eu quero dizer com isso? A partir de mobilização dos movimentos sociais, da cidade até uma grande plenária nacional, eu tenho uma proposta aqui, vou deixar aqui o card, que eu falo sobre isso em assembleias nacionais, para a gente, uma Assembleia Popular Nacional, a partir de várias assembleias, né, municipais, mas aquilo é só uma proposta de um nome, não importa, o importante é a forma de organização, é o conteúdo, que é o que mobilizar o povo brasileiro. Gente, se nós nos resgatar um pouco aqui, de 2013 para cá, essa é a primeira eleição que a gente vai poder fazer como a gente fazia antigamente, indo para o debate, porque a gente não, aquela onda conservadora em cima de nós deu uma diminuída. Então, assim, a gente está conseguindo, sim, fazer com que entrar agora num período diferente de disputa, onde o nosso protagonismo pode ser maior. Então, fazer com que a gente consiga criar condições de interferir no próximo governo de forma já antes, gente. O governo está em disputa já agora, eu tenho dito isso, esse vídeo vai demarcar isso, porque a gente tem que pensar isso. E a gente tem que começar a se estruturar e atuar. Não podemos voltar para casa. Depois do plebiscito popular nacional, que foi, na minha opinião, exitoso, ainda não temos os números oficiais, mas só o que representou no imaginário popular das nossas lideranças, dos nossos militantes, só o que foi a gente de novo indo para a rua, só o que representou simbolicamente o encontro de novo dos movimentos sociais com a sua gênese, com o seu DNA, que é a atuação política, que é o debate público, que é a mobilização social, já é uma grande coisa. Então a gente não pode voltar para casa. Agora a gente tem que continuar, tem que mobilizar muito mais as nossas bases e construir um programa. E no final de um período, antes das eleições, fazer uma mobilização de meses até entregar uma pauta para o nosso então candidato Lula, para um governo Lula 4, seria muito importante, é uma forma de puxar o governo antes mesmo dele acontecer, mas ele já tem uma identidade de esquerda. E eu acho que esse é o grande debate. Então, se tu concordou com esse tema, se tu acha que é por aí o debate, divulga esse vídeo e te inscreve no canal, que é importante. Até a próxima.